Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rogério Cunha. Estou gravando esse vídeo agora aqui diretamente da minha casa para os alunos do segundo ano do ensino médio de História, tá? Sou professor de História do Grupo Positivo e estou aí auxiliando vocês nesse processo de quarentena para que vocês continuem os seus estudos em casa e que a gente não deixe aí, né, a banda parar de tocar. Bom, vocês devem ter visto já a videoaula do segundo ano que está lá postada no SPE com você. Essa videoaula, ela se propõe a trabalhar a primeira metade do capítulo 24 do livro de vocês, do livro didático, que é o capítulo que fala sobre iluminismo. Então hoje o que eu vou fazer aqui com vocês é, por meio de algumas atividades do livro didático e do livro de atividades, a gente vai fazer isso juntos, corrigir juntos, e a gente vai fazendo aí uma retomada do conteúdo a partir então deste processo nosso aqui de correção, tá bom? Então a primeira atividade, gente, que ela foi de certa forma até discutida um pouco com vocês na videoaula, é a atividade de abertura, da página de abertura do capítulo. Eventualmente, se você não tiver com o teu livro didático ainda em mãos, dê uma pausada no vídeo e vá buscar lá o teu livro didático e abra ele na página 55, tá? Eu te espero aqui. Pausa o vídeo e vai lá. Agora que você já está com o livro didático em mãos, né? Vamos lá a essas questões que estão propostas aqui nesta página 55. Vamos nos concentrar nas duas últimas, porque a primeira ela é uma pergunta de ordem pessoal, tá? A saber, né? Ela pergunta se você participa de algum grupo de estudos, de algum grupo de leitura. Fica até minha dica aqui, caso você não participe, o faça, porque é algo bastante enriquecedor. Falar agora aqui do ponto de vista pessoal, eu tive a oportunidade de participar desse tipo de movimento na época da minha graduação, e foi algo que trouxe muito enriquecimento cultural para mim, tá? Então eu dou essa dica para vocês também. Caso você ainda não participe de um grupo de leitura, converse com os seus amigos, e ao invés de ficar só discutindo aí, né, temas que não são tão relevantes do ponto de vista cultural, façam também este processo de leitura. Não precisam ser só textos acadêmicos, leiam textos literários, a literatura é deliciosa, é maravilhosa, mas o importante é ler, tá? É ler, porque isso vai fazer toda a diferença na formação de vocês. Vamos para a segunda questão, tá? Que aí, de fato, envolve uma reflexão histórica. No Brasil, sempre foi possível promover discussões e amplos debates? Justifique sua resposta. Gente, nós temos que lembrar que o Brasil teve, ao longo, né, de toda a sua história, períodos muito curtos de democracia. Agora, o atual momento que vivemos de ordem democrática, ele está recém-completado aí 30 anos de idade. Então, a democracia que é considerada ainda muito jovem, muito frágil, e ambientes democráticos são aqueles que normalmente permitem com que as pessoas possam, com liberdade de expressão, opinar, dar a sua opinião. Mas tivemos também épocas na história brasileira de estados de exceção mais recentes, né? Tivemos durante o período de 1964 até 85 uma ditadura militar em que nem tudo era possível discutir, a imprensa era censurada, as universidades eram censuradas. Tivemos também um outro período ditatorial no Brasil aí, que vai de 1937 até 45, na era Vargas, em que também existia o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que impunha também uma certa censura, determinava aquilo que era legítimo, aquilo que era ilegítimo discutir. Então são exemplos aí, né, de estados de exceção. Se a gente volta até mais lá atrás na história brasileira, você pega na época colonial, ou mesmo, né, no início aí do processo de independência do Brasil, as tipografias ou eram proibidas, como na época colonial, ou eram em número muito limitado, o que fazia com que a circulação de livros fosse nesse cenário muito menor, e isso obviamente atrapalhava aí, não é, a aquisição que os sujeitos poderiam ter de ideias, né? Isso reduzia, portanto, a circulação de ideias, o que não era algo legal. Então, na história brasileira, em síntese, nós tivemos vários e vários períodos em que o processo de uma discussão mais ampla, de um debate mais público, foram prejudicados aí pelo ambiente político e cultural que vivíamos. Beleza? Indo para a questão de número 3, é apenas uma discussão. Na Idade Moderna, os debates sobre temas políticos eram aceitos nos reinos absolutistas? Justifique sua resposta. Tá? Ora, vocês viram nos estudos de vocês que na época do Antigo Regime,
nós não tínhamos, de certa forma, um ambiente de uma efervescência cultural muito grande, porque o pensamento ele era, de certa forma, controlado tanto pelo Estado quanto pela Igreja, tá? É no século XVIII, aliás, até um pouquinho antes, no século XVII, tá? Que a gente começa a ter, de certa forma, um movimento filosófico mais forte de questionamento deste modelo de pensar, deste modelo de sociedade, que começa a romper algumas barreiras, começa a romper algumas fronteiras, tá? E é justamente este movimento, né, o iluminismo, que você está estudando a partir deste capítulo. Ok, queridos? Bom, diante disso, tá? Vocês, na videoaula, vocês fizeram já na própria videoaula os exercícios da página 57 e 58, o que não nos envolve, portanto, não é novamente corrigi-los. E a página 58 em diante são temas que vocês verão na próxima videoaula, tá? Então, o que eu fiz? Eu selecionei algumas questões do livro de atividades, tá? Se você não está com o teu livro de atividades em mãos, por gentileza, pause o vídeo e vá buscá-lo, tá? Que nós vamos abri-lo aqui, deixa eu achar a página. Vamos abri-lo aqui, por favor, na página 33, tá? Vão lá na página 33. Pausa o vídeo e vai buscar que eu te espero, ok? Página 33. Aqueles que já estão com o livro aberto na página 33, eu quero que você pause esse vídeo para fazer sozinho o exercício 9 e o exercício 12. Que na sequência a gente já vai corrigir, vamos fazer juntos aqui, tá bom? Pausou? Muito bem. Vocês que fizeram o exercício 9 e o 12, vamos então juntos corrigi-los, tá? Sobre o iluminismo, assinale a alternativa correta. Estou na página 33 do livro de atividades, exercício 9. Letra A. Nicolau Maquiavel, com seu livro O Príncipe, foi um grande expoente desse movimento, pois defendia o fim do poder absoluto dos reis e os princípios da democracia, tá? Gente, essa alternativa, ela é completamente falsa, tá? Primeiro porque o Maquiavel não é um pensador da época do iluminismo, ele é um pensador da época do renascentismo, tá? Ele é um cara que tá ali, ele é um dos teóricos do absolutismo, ele tá pensando, né, as suas reflexões políticas como uma forma dele fundamentar e embasar o poder dos reis absolutistas. Então esse é o primeiro ponto, a questão da baliza cronológica. Segundo, ele defendia o fim do poder dos reis absolutistas. Não, ele criava argumentos para justificar o poder desses reis absolutistas, né? E defendia os princípios da democracia também? Não, é? Poder absoluto com democracia são duas coisas que não combinam em absolutamente nada, tá? Então, falsa. Vamos à letra B. A filosofia iluminista é o divisor de águas entre a Idade Média e a Idade Moderna, tendo a Igreja Católica e seus dogmas como principal alvo de críticas. Esta alternativa, ela é falsa. É verdade que, de fato, o iluminismo tinha como uma das suas, né, dos seus principais alvos de crítica os dogmas da Igreja Católica. Todavia, ele não é a baliza que mostra o rompimento da Idade Média e início da Idade Moderna. Pelo contrário, ele pode ser até encarado como um dos marcos do pensamento que vai depois promover o rompimento da Idade Moderna para o início da Idade Contemporânea, tá? Então, esta é a parte falsa do exercício aqui, dessa afirmação. Letra C. O ideal de igualdade iluminista deu origem ao socialismo, pois defendia que o Estado deve garantir a igualdade social, abolindo a propriedade privada. Queridos, essa aqui é uma alternativa que ela pode causar alguma confusão na sua cabeça, tá? Por quê? Porque se você ler um pouco de alguns comentadores sobre o marxismo, eles vão afirmar que muito da teoria marxista está contida em Jean-Jacques Rousseau, tá? Só que eu não posso dizer que o Jean-Jacques Rousseau é o cara que, por definição, não é, personifica aquilo que foi o iluminismo. Não, ele é só um dos pensadores, Temos que nos lembrar que o iluminismo não se caracteriza por ser uma corrente de pensamento única, uma corrente filosófica, não. Ele é um momento em que vários filósofos começam a despontar, colocar suas ideias para fora, e isso tudo é que vai formar o iluminismo. Então nós temos caras que vão defender a monarquia constitucional, nós temos caras como, por exemplo,
como por exemplo o Voltaire, nós vamos ter caras que vão defender a divisão dos poderes, como o Diderot, vocês vão estudar isso na próxima videoaula, não se preocupem com o que eu estou falando aqui. E nós vamos ter caras que vão defender modelos semelhantes à democracia, como Jean-Jacques Rousseau. Só que eles são, portanto, né, diferentes nos seus modelos políticos que estão sendo propostos, tá? Então esta alternativa aqui ela é falsa, mas você poderia se confundir com ela, então tenha muito cuidado. Letra D. Todos os filósofos iluministas defendiam a república como forma de governo justo, com a participação popular nas eleições, independente da condição social e da alfabetização do indivíduo. Cara, vai na mesma linha do comentário que eu fiz no exercício C, na afirmativa C ali. Nós temos filósofos que defendem variados modelos políticos, tá? O que é óbvio é que nenhum deles defende a monarquia absolutista. Tá? Ele vai defender o despotismo esclarecido, ele vai defender a monarquia constitucional, a república, a monarquia absolutista, não, tá? Então é falsa porque diz ali todos os filósofos iluministas defendem, né, a república. Não, alguns, tá? Não todos. Letra E, de esperança, representantes da mentalidade burguesa, os iluministas teciam amplas críticas ao antigo regime e às suas instituições, principalmente a Igreja Católica e ao absolutismo, verdadeiríssima. Vamos nos lembrar, queridos, quer dizer, talvez lembrar das aulas do fundamental, né, porque vocês ainda vão ver isso no ensino médio. Mas, basicamente, a filosofia iluminista vai criar o pano de fundo intelectual para que haja um processo de contestação do poder instituído por parte dos revolucionários da Revolução Francesa que vai acontecer na sequência, tá? Então, de fato, eles representam uma mentalidade burguesa e eles também representam aí, não é, um desejo de rompimento com a Igreja Católica e com o absolutismo. Em relação à Igreja Católica, lembre-se, eles não são ateus, eles não questionam Deus, eles questionam a instituição Igreja, ok? Só vou tomar uma aguinha aqui, peço licença para vocês. E aí, agora nós vamos para o exercício 12 que você já fez, você pausou o vídeo e fez, tá? Quais dos seguintes princípios são defendidos pelo iluminismo? 1. Eles defendem o absolutismo? Não, né? 2. Eles defendem a igualdade jurídica para os cidadãos? Sim, igualdade jurídica para todo mundo, né? Lembre-se do lema da Revolução Francesa que virá na sequência. Igualdade é um dos lemas que eles utilizam. Igualdade jurídica. Igualdade jurídica é diferente de igualdade econômica. São duas coisas diferentes. O nosso mundo, por exemplo, é um mundo de igualdade jurídica sem igualdade econômica. Igualdade jurídica porque todos nós somos iguais perante a lei. Não interessa se você é rico, se você é pobre, se você é homem, se você é mulher, né? Todos somos iguais perante a lei, ao menos em tese, tá? Então, igualdade jurídica, sim, verdadeiro. 3. Racionalismo, corretíssimo. Racionalismo também é um valor defendido, né, pelo iluminismo como uma forma de você chegar aí a uma verdade, você chegar ao conhecimento científico, tá? 4. Liberalismo, correto também, você vai estudar ao longo da próxima videoaula sobre a corrente filosófica chamada de liberalismo, que existia tanto para pensar aspectos políticos quanto aspectos econômicos, tá bom? Liberalismo, ó, por coincidência, cadê? Não tá aqui agora? Aqui, ó. Aqui, ó, este aqui vai ser o principal expoente, tá? Do liberalismo, o Adam Smith, mas fique tranquilo que você vai estudar isso aí na tua próxima videoaula, ok? Então, indo adiante, protecionismo não falso, lembre-se que protecionismo tem relação com o modelo econômico do antigo regime chamado de mercantilismo. Dentro do mercantilismo existia o protecionismo alfandegário, tá? Dentro do iluminismo, com a sua vertente aqui do Adam Smith, né, você basicamente não vai ter mais a ideia de protecionismo e sim a ideia de livre mercado, tá? O liberalismo vai defender o livre mercado. Ok, queridos? Teocentrismo número 6, também não, né? Nós já vimos aqui em aulas anteriores que o teocentrismo é uma característica da Idade Média. Teocentrismo, Deus como centro de todas as coisas, tudo isso vai ser, de certa forma, não é questionado a partir do Renascimento e das suas concepções antropocêntricas, tá? Então, estão corretas aí a número 2, a número 3 e a número 4, você deve ter assinalado a letra D.
de docinho, ok? Indo na sequência, queridos, vamos fazer mais um exercício. Faça o exercício da página 34, exercício 13. Se você não fez ainda, pausa o vídeo e faz sozinho primeiro, ok? Fez o exercício? Então vamos lá. Sobre o movimento intelectual denominado de Iluminismo, que teve grande expressividade na Europa Ocidental a partir dos séculos 17 e 18, é correto afirmar, ele quer a verdadeira de nós. Letra A. Ao formularem suas teorias, baseavam-se no teocentrismo e Deus deveria iluminar o destino dos homens, né? Falso, até de acordo com o comentário que fiz anteriormente. Teocentrismo é um valor mais ligado a uma visão de mundo supersticiosa, mística, encantada, que é mais característica da Idade Média. Da Idade Moderna em diante, nós vamos ter uma visão de mundo que vai aos poucos ser mais pautada pela racionalidade e pela religião. Tá? Perdão, pela racionalidade e pela ciência. A religião está de fora. Tá? Então o teocentrismo não combina aqui com o iluminismo. Letra B, Leonardo da Vinci, que viveu de 1492 a 1519, conhecido como o homem de 7 instrumentos, foi a maior expressão do iluminismo. Olha só que sacanagem contigo. O Da Vinci, ele é um grande expoente do Renascimento e não do iluminismo, tá? Então você poderia ter se confundido, essa é falsa, não marque ela. Letra C de coração, essa nova visão de mundo levou em consideração os anseios da burguesia, desejosa em participar do poder político, ter liberdade econômica e colocar fim aos privilégios da nobreza verdadeira. De fato, né? Não li nenhuma inverdade aqui na letra C. Agora vamos ver por que a D e a E estão erradas também, tá? Letra D, movimento restrito à França absolutista. Suas ideias não chegaram a influenciar nenhum movimento social ou de independência das Américas, tá? Temos aqui vários absurdos nessa frase. Primeiro, que o movimento não é restrito à França absolutista. Nós tivemos um iluminismo muito forte também na Alemanha, nos Estados Germânicos, na verdade, né, para ser mais exato, também com muita força dentro da Inglaterra. Então ele não fica restrito só à França. E também ali, não é, a segunda parte da frase também é falsa, porque vocês verão na sequência que o iluminismo teve um poder muito forte dentro dos processos de independência da América, tá? Tanto da América do Norte, da América anglo-saxônica, Estados Unidos, como também da América Latina. Ok? Então, letra D, falsa. Letra E. Os economistas, fisiocratas e escola clássica foram os pensadores iluministas que sistematizaram a base da nova ordem econômica, o mercantilismo. Aqui, novamente, né, nós temos problemas nesta frase, tá? Porque os economistas, que são aí expoentes do iluminismo, são pessoas como Adam Smith, que defendem a ideia do liberalismo. Eles não são fisiocratas e muito menos da escola clássica. Ok? E eles não vão defender o mercantilismo, e sim o liberalismo, conforme falamos aqui. Se você não entendeu isso direito, você fique tranquilo, porque na próxima videoaula que você vai ter lá do SPE com você, vai ser justamente para discutir sobre os pensadores iluministas, dentre eles o Adam Smith, que fez aí, não é, as ideias que deram origem, que deram origem ao liberalismo. Ok, queridos? Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu confesso que eu estou com saudade da sala de aula, saudade de poder estar com vocês, mas todos nós entendemos que agora este é um momento de força maior. Então, eu aguardo vocês na próxima semana. Fiquem bem, um forte abraço e até lá, meus queridos. Até lá. Se cuidem, cuidem dos seus avós e pais.